Às vezes, a vida parece nos conduzir por caminhos misteriosos, como se cada escolha, cada encontro e até mesmo cada desencontro estivessem secretamente alinhados com um propósito maior. Há momentos em que algo muda silenciosamente dentro de nós, uma sensação inexplicável de que estamos prestes a viver algo transformador. Sem entender como ou porquê, começamos a perceber sinais sutis, sonhos recorrentes, sincronicidades inesperadas, encontros casuais que despertam algo adormecido. E então surge uma presença, não necessariamente com fogos de artifício, mas com uma intensidade silenciosa que ecoa nas profundezas da alma. Não é apenas uma pessoa, é um espelho, um reflexo, um convite para mergulhar em si mesmo. Quando estamos prestes a encontrar essa figura, a vida começa a sussurrar. Você já sentiu que alguém especial está prestes a cruzar seu caminho? Se sim, comente abaixo. Estou pronto para reconhecer os sinais do destino. Na perspectiva de Carl Jung, encontrar alguém que parece nos tocar em níveis tão profundos não é coincidência, mas um fenômeno profundamente ligado ao inconsciente coletivo e à jornada da individuação. O encontro com a alma gêmea pode ser entendido como o encontro com a própria alma projetada no outro, um reflexo vivo das partes esquecidas, reprimidas ou não desenvolvidas em nós mesmos. Jung descreve a projeção como um mecanismo inevitável no amor. Quando nos apaixonamos por alguém de forma intensa e inexplicável, frequentemente estamos projetando nele aspectos internos que desejamos integrar. A alma gêmea, nesse contexto, não é simplesmente uma parceira perfeita, mas um catalisador de transformação. Ela ativa nossa sombra, as partes que negamos ou tememos, e nos convida a olhá-las com coragem. Esse encontro costuma estar profundamente ligado à ânima e ao ânimos, arquétipos que representam, respectivamente, o feminino interior no homem e o masculino interior na mulher. Ao projetarmos essas imagens internas em outra pessoa, começamos um processo que pode levar à integração dessas forças opostas em nós, aproximando-nos da totalidade psíquica. Mas esse processo não é romântico no sentido idealizado. Envolve dor, rupturas de identidade, espelhos desconfortáveis. A alma gêmea aparece não apenas para nos completar, mas para nos confrontar. Ela nos chama a abandonar ilusões, a reconhecer feridas antigas e a caminhar com mais verdade rumo à integração de quem realmente somos. Assim, os sinais que precedem esse encontro não são apenas externos, são internos, sonhos, inquietações, sentimentos de deslocamento ou expansão. Quando a alma está pronta para encontrar sua imagem espelhada no mundo, o universo responde. E o encontro, embora pareça mágico, é na verdade um chamado profundo da psique em direção ao seu próprio centro. Há momentos em que a realidade parece dobrar as regras do acaso. Pequenas coincidências se tornam frequentes, nomes se repetem, números surgem com insistência e situações improváveis se encadeiam como se fossem sinais de algo maior. Para Carl Jung, essas ocorrências não são meras casualidades, mas expressões de um princípio que ele chamou de sincronicidade. Trata-se de eventos conectados não por causa e efeito, mas por significado. Em outras palavras, quando algo profundamente significativo está prestes a acontecer, como o encontro com alguém que nos transformará, o inconsciente começa a se manifestar simbolicamente no mundo exterior. Esse fenômeno não é controlável. Ele emerge quando há uma abertura psíquica e espiritual. Quando alguém está prestes a encontrar sua alma gêmea, é comum que comece a notar uma intensificação desses sinais, encontros por acaso que se revelam essenciais, músicas que parecem falar diretamente ao coração, sonhos vívidos com figuras desconhecidas, ou até mesmo a sensação persistente de que algo está por vir. Esses são modos simbólicos com os quais o inconsciente tenta preparar a consciência para um salto evolutivo. O encontro com a alma gêmea, nesse sentido, não é apenas uma experiência romântica, mas um rito de passagem psíquico. A sincronicidade funciona como um aviso sutil do self, o centro regulador da psique, segundo Jung, que nos guia para fora da estagnação e em direção ao autoconhecimento. E esse caminho geralmente começa com um abalo na ordem aparente das coisas.
Frequentemente, antes desse encontro, a pessoa atravessa um período de crise ou vazio existencial. Algo na vida parece perder o sentido habitual, e essa ausência de direção pode provocar uma busca interior mais profunda. Nesse estágio, o inconsciente começa a se mover com mais intensidade, buscando manifestar, através da sincronicidade, imagens e encontros que catalisam essa travessia. A figura da alma gêmea aparece não como uma salvação externa, mas como um reflexo encarnado do que precisa ser despertado internamente. As sincronicidades que precedem esse encontro não devem ser interpretadas de forma literal, mas simbólica. Quando, por exemplo, alguém sonha repetidamente com um rosto desconhecido e, dias depois, encontra uma pessoa com feições semelhantes, não é sobre prever o futuro, mas sobre a ativação de uma imagem arquetípica que já existia dentro da psique. A sincronicidade funciona como uma ponte entre o mundo interior e o mundo exterior, indicando que aquilo que está por vir tem uma importância transformadora. Não é incomum que pessoas que se conectam profundamente relatem que já sentiam a presença do outro antes mesmo do encontro acontecer, como se algo já estivesse sendo tecido nos bastidores da consciência. Jung acreditava que o Self, em sua busca pela totalidade, opera além dos limites da razão. E é justamente por isso que os sinais surgem de forma simbólica, subjetiva e muitas vezes poética. O importante nesse processo não é correr atrás dos sinais tentando forçar interpretações, mas desenvolver uma escuta sensível e aberta. O inconsciente não fala em palavras diretas, mas em imagens, metáforas, repetições e encontros significativos. Quando a alma está pronta para esse tipo de amor, o universo começa a responder com sutileza, através da linguagem da sincronicidade. Estar atento a esses sinais não significa tornar-se supersticioso, mas desenvolver uma percepção mais profunda da realidade como um campo simbólico. Cada sincronicidade que antecede o encontro de almas carrega uma convocação: olhar para dentro, ouvir o que a alma tem a dizer e preparar-se para uma transformação que transcende o desejo pessoal. É o chamado silencioso da vida, pedindo para ser vivida com mais inteireza, mais coragem e mais verdade. Quando alguém cruza nosso caminho e sentimos uma atração profunda, intensa e muitas vezes inexplicável, é comum pensarmos que estamos diante de algo positivo e iluminado. No entanto, sob a ótica da psicologia analítica de Jung, esse encontro não é apenas uma conexão com o que nos falta externamente, mas um espelho poderoso daquilo que carregamos em nosso inconsciente, especialmente da nossa sombra. A sombra, como definida por Jung, é composta por tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Impulsos, desejos, medos, traços reprimidos e potencialidades esquecidas. E é justamente no encontro com a alma gêmea que essa sombra pode emergir com mais força. A pessoa que nos toca profundamente costuma provocar em nós reações que vão além do afeto ou da atração. Às vezes ela nos desconcerta, nos irrita, nos desnuda emocionalmente, revelando partes que não sabíamos que existiam ou que preferíamos ignorar. Esse processo é doloroso porque a sombra, ao ser projetada no outro, nos obriga a confrontar verdades internas que até então estavam adormecidas. Nesse sentido, a alma gêmea não aparece apenas para nos completar. Ela surge como uma convocação à autotransformação. E esse chamado começa, muitas vezes, pelo desconforto. É comum que no início de uma relação marcada por essa intensidade simbólica, surjam conflitos, resistências, julgamentos e, paradoxalmente, um sentimento de familiaridade profunda. É como se já conhecêssemos aquela pessoa, não pelos fatos objetivos, mas pela sensação de que ela toca algo essencial em nós. Jung afirmava que reconhecemos no outro aquilo que é nosso, e quanto mais intensa for a projeção da sombra, mais difícil será separar o que pertence a nós do que pertence ao outro. Esse emaranhado psíquico é uma oportunidade rara de crescimento, mas apenas se estivermos dispostos a olhar com sinceridade para o espelho que o outro representa. A sombra não é somente negativa, ela também contém aspectos positivos da personalidade que foram reprimidos por não se encaixarem nos modelos sociais ou familiares. Muitas vezes,
A alma gêmea desperta talentos, paixões, coragens que estavam soterrados sob camadas de medo ou conformismo. O reconhecimento do outro como um espelho nos oferece a chance de resgatar esses pedaços perdidos e trazê-los à consciência. No entanto, esse processo exige humildade e disposição para abandonar a ilusão de que o outro é o responsável por nossa completude. O verdadeiro encontro com a alma gêmea acontece quando somos capazes de atravessar o véu da projeção e enxergar o outro como ele realmente é, e não apenas como desejamos que ele seja. Esse é um momento decisivo na relação. A idealização começa a ruir, a realidade se impõe, e somos desafiados a amar não uma imagem, mas uma pessoa inteira, com luzes e sombras, assim como nós. Esse tipo de amor não é cego, é lúcido, e por isso mesmo é transformador. Quando reconhecemos que a irritação, a dependência, o ciúme ou o medo despertados na relação têm origem dentro de nós, deixamos de culpar o outro e passamos a escutar o que a sombra está tentando nos dizer. Cada reação exagerada é uma pista, cada desconforto é uma mensagem codificada do inconsciente. O outro se torna um portal para o autoconhecimento, e não apenas um objeto de desejo ou afeto. O processo de integrar a sombra é essencial para que uma relação de alma floresça de maneira saudável. Sem essa integração, o relacionamento pode se tornar um ciclo de projeções e frustrações marcado por idealizações impossíveis e decepções inevitáveis. Ao invés de culpar o outro por não corresponder às nossas fantasias, somos chamados a reconhecer que a mudança começa em nós. E é nesse ponto que o amor deixa de ser apenas encontro e se torna caminho. Um caminho de individuação, verdade e despertar. Na psicologia analítica de Carl Jung, anima e ânimos representam os arquétipos do feminino e do masculino, presentes no inconsciente de cada indivíduo. Jung observou que ao longo da vida, projetamos essas imagens internas em pessoas do sexo oposto, ou em figuras simbólicas que despertam em nós aspectos não integrados da nossa psique. Esse processo de projeção é especialmente forte em relacionamentos amorosos profundos, como no caso do encontro com a alma gêmea. Essa figura não é apenas alguém por quem nos apaixonamos, é o espelho que reflete nossa própria alma, trazendo à tona nossa ânima ou nosso ânimos e nos conduzindo ao encontro de nós mesmos. Para o homem, a ânima representa sua alma interior feminina, sensível, intuitiva, emocional, criativa. Para a mulher, o animus é a imagem masculina interior, racional, assertiva, estruturada, orientada à ação. Esses arquétipos são moldados pelas experiências com figuras parentais e pela cultura, mas também são expressões universais do inconsciente coletivo. Quando uma pessoa projeta sua ânima ou seu ânimos em outra, ela experimenta uma fascinação intensa, como se tivesse reencontrado uma parte esquecida de si mesma. Não é apenas um encontro entre dois corpos, mas entre dois mundos internos. Essa projeção, no entanto, não é consciente. Ao perceber no outro características que nos encantam ou que despertam sentimentos profundos, muitas vezes estamos, na verdade, reconhecendo qualidades que fazem parte da nossa própria psique, mas que ainda não foram integradas à consciência. O outro, nesse caso, funciona como uma tela onde projetamos essas imagens arquetípicas. E é justamente por isso que o amor à primeira vista, ou aquela sensação de já conheço essa pessoa, ocorre com tanta força. O inconsciente está em ação e a alma reconhece no outro o seu próprio reflexo. O encontro com a alma gêmea ativa esse mecanismo de forma intensa e inevitável. O parceiro ou parceira se torna o receptáculo da nossa anima ou ânimos, despertando em nós sentimentos que transcendem o racional. Mas ao mesmo tempo em que esse processo pode nos elevar, ele também nos confunde. À medida que o tempo passa, a imagem projetada começa a entrar em conflito com a realidade objetiva do outro. É nesse ponto que muitos relacionamentos se desfazem, pois o encanto inicial não consegue se sustentar diante das exigências da convivência real. No entanto, se há maturidade e autoconhecimento, essa fricção se transforma em oportunidade. Quando percebemos que o que buscávamos no outro está, na verdade, dentro de nós,
começamos a integrar esses aspectos projetados. O homem que aprende com sua relação a entrar em contato com suas emoções, sua empatia e sua criatividade, está incorporando sua ânima. A mulher que, ao se relacionar, desenvolve sua capacidade de afirmação, foco e autonomia, está integrando seu ânimos. Esse processo de integração não significa eliminar as diferenças, mas torná-las conscientes e disponíveis ao ego. É o que Jung chamava de individuação, o caminho de se tornar um ser humano completo, capaz de reconhecer e viver todas as suas dimensões. A alma gêmea, portanto, não aparece para nos completar externamente, mas para nos guiar ao reencontro com o que está latente em nosso mundo interno. Ela é um espelho que reflete não só o que amamos, mas também o que precisamos desenvolver. Por isso, o amor verdadeiro, do ponto de vista junguiano, não é uma fuga da solidão, mas um chamado à integração. O outro nos revela a nós mesmos, e nesse espelhamento, temos a chance de nos tornar mais inteiros. É nesse processo que o amor deixa de ser apenas um sentimento e se torna um veículo de transformação psíquica. Ao invés de permanecer preso à idealização do outro, o indivíduo aprende a dialogar com sua anima, ou seu ânimos de forma consciente. E quanto mais esses arquétipos são integrados, mais livre, autêntico e profundo se torna o vínculo. O amor não se baseia mais na dependência, mas na liberdade de ser quem se é, ao lado de alguém que reflete e apoia esse processo. O encontro com a alma gêmea, apesar de parecer um destino romântico, é, sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, um chamado profundo para o início ou a intensificação da jornada de individuação. Essa jornada é o processo pelo qual o indivíduo se torna quem verdadeiramente é, não no sentido de construir uma identidade idealizada, mas de integrar todas as partes de si mesmo, conscientes e inconscientes, luzes e sombras, masculino e feminino, razão e intuição. O amor profundo não é um fim em si, mas um catalisador dessa viagem interior. Quando duas almas se reconhecem, algo se move no nível arquetípico. Não se trata apenas de afinidade emocional ou compatibilidade de gostos, mas de um impulso inconsciente em direção à totalidade. A pessoa que entra em nossa vida com essa força não chega para nos distrair do mundo, mas para nos devolver a nós mesmos de forma mais verdadeira. E isso, inevitavelmente, exige rupturas, de padrões antigos, de ilusões, de apegos ao ego. O amor, nesse contexto, é o fogo que purifica. Na individuação, cada relação significativa se torna um espelho. O parceiro revela não só as qualidades que admiramos, mas também as feridas que tentamos evitar. Ele ou ela se torna o palco onde as dinâmicas mais profundas da psique se desenrolam. É nesse teatro simbólico que reencontramos nossos traumas de infância, nossas necessidades não atendidas, nossos medos mais primitivos. E ao invés de fugir disso ou projetar no outro a responsabilidade por curar essas dores, somos convidados a assumi-las. Essa responsabilidade emocional marca o início da verdadeira maturidade psíquica. O amor que desperta a individuação não é sempre confortável. Muitas vezes ele dói, mas essa dor é reveladora. Ela mostra onde ainda estamos fragmentados, onde ainda resistimos à mudança, onde insistimos em narrativas ultrapassadas sobre quem somos ou sobre como a vida deveria ser. A alma gêmea, ao tocar esses pontos, não nos destrói. Ela nos mostra o que precisa morrer dentro de nós para que algo mais autêntico possa nascer. A relação com esse outro que nos transforma se torna uma jornada de espelhos e abismos. À medida que vamos nos conhecendo melhor através do reflexo do outro, vamos sendo levados a confrontar o que negamos, o que reprimimos, o que julgamos. E ao fazer isso, ampliamos nossa consciência. Começamos a fazer escolhas mais alinhadas com o self, o centro profundo da psique, e menos baseadas em mecanismos automáticos do ego. Esse deslocamento é o que Jung identificava como um sinal de que o processo de individuação está em andamento. É nesse ponto que a relação transcende o plano pessoal e se torna simbólica. Não é mais apenas sobre duas pessoas tentando se entender, mas sobre duas almas despertando juntas,
enfrentando seus próprios labirintos internos com a ajuda do espelho que o outro oferece. Cada conflito deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de expansão. Cada crise se transforma em um rito de passagem. O amor, então, se revela como um caminho iniciático, onde o objetivo não é a estabilidade, mas a verdade. A individuação não leva à perfeição, mas à inteireza. E o amor que impulsiona esse processo é aquele que nos convida a sermos cada vez mais quem somos, mesmo que isso signifique abandonar papéis antigos, deixar para trás certas seguranças e confrontar aspectos de nós que preferiríamos ignorar. É um amor exigente, mas libertador. Ele não nos mantém presos, nos ensina a voar. No final, compreendemos que a alma gêmea não veio para nos resgatar, mas para nos despertar. Ela nos tirou do sono confortável da repetição e nos colocou frente a frente com o nosso potencial mais autêntico. Se seguimos esse chamado com coragem, o que nos espera não é apenas um relacionamento profundo, mas uma transformação interior irreversível. A individuação, então, deixa de ser uma teoria e se torna vida vivida. E tudo começa com um encontro, não com o outro, mas consigo mesmo, através do outro. O encontro com alguém que nos transforma profundamente não é apenas uma coincidência emocional, é um marco na jornada de retorno a si mesmo. Através da sincronicidade, do confronto com a sombra, da projeção da ânima ou do ânimos e do impulso à individuação, cada passo nessa experiência revela o profundo entrelaçamento entre o amor e o autoconhecimento. A alma gêmea não é uma promessa de completude externa, mas um espelho que reflete o que ainda precisamos integrar. Ela nos confronta, nos desafia e, ao mesmo tempo, nos guia para dentro. Entender o amor sob a ótica de Jung é reconhecer que ele não serve para nos poupar da dor, mas para nos mostrar o sentido da nossa própria transformação. Quando aceitamos esse chamado, deixamos de procurar fora o que sempre esteve dentro e passamos a viver relacionamentos como portais para a consciência. Se essa jornada fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. E agora continue sua travessia assistindo o próximo vídeo que está aqui na tela. Ele aprofunda ainda mais esse despertar da alma, porque no fim, encontrar o outro é apenas o começo de encontrar a si mesmo.